Esse podcast foi gravado pelo professor Henrique Pazetti, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. E aí, galera do nono ano, aqui é o professor Henrique Pazetti, Geografia, diretamente dos estúdios Ângulo de Produção, para vocês. Bom, quero dar continuidade ao nosso assunto, que é a África. Afinal de contas, esse continente é aquele que mais possui países abaixo da linha do desenvolvimento. É aquele que possui a maior parte de seus países com um baixo desenvolvimento. São países subdesenvolvidos. Tudo bem? E aí, como eu já havia conversado com vocês, esse processo tem origem lá atrás, no chamado imperialismo, quando todo o território africano foi recortado e desenhado da maneira como os europeus desejaram, para que a matéria-prima fosse dividida entre eles. Afinal de contas, eles já estavam no processo de revolução industrial, ou seja, já estavam numa outra fase do capitalismo, numa outra fase da produção e desejavam e precisavam muito de matéria-prima. Sendo assim, toda aquela diversidade étnica africana foi dividida em países que nem sempre respeitaram e adotaram as disparidades entre as tribos. Afinal de contas, muito da compreensão cultural étnica da África passa pela questão de que eles eram compostos por tribos e clãs, tudo bem? Muitas delas rivais. Sendo assim, quando postas tribos rivais no mesmo território, no mesmo país, esses conflitos passaram a ser internos. Então, uma das explicações primordiais para que nós possamos compreender a questão das guerras civis africanas, que são, sim, um grave problema social nesse país, passa por esse princípio. Tribos que eram rivais antes da chegada europeia continuaram a sua rivalidade, porém agora fazendo parte de um mesmo país e agora munidos de armas de fogo, certo? Se antes os conflitos eram de armas de lanças, agora é com AK-47. Um filme que alguns filmes abordam essa questão. Trago aqui a questão do Hotel Ruanda e trago também O Senhor das Armas. Quem tiver disponibilidade aí, são filmes que acabam tocando nesse assunto. Tudo bem? Sendo assim, a África tem, cada ano que passa, cada década que passa, tendo o seu quadro social piorado. Certo? Esses conflitos internos são um grande obstáculo para uma mudança na qualidade de vida dessas populações. Ainda mais a África, e aí eu já adentro o próximo tema dos aspectos econômicos, ainda mais a África, que não é um continente dotado de países onde a industrialização, onde o setor terciário, onde a tecnologia seja uma característica marcante. Tudo bem? A maior parte dos países tem o seu alicerce econômico, tem a sua estrutura econômica presa, estruturada no setor primário, ou seja, aquela responsável pelo fornecimento, produção de matéria-prima. Tudo bem? A agropecuária, por exemplo, africana, a gente pode dividir ela de três maneiras bem claras. A agricultura de subsistência é aquela tribal, é aquela local, feita por um pequeno grupo, feita em um recorte espacial menor e que atende a demanda do próprio grupo. Tudo bem? Comercial é aquela voltada, mesmo que de maneira precária, a atender os mercados consumidores das cidades. Para quem assistiu O Menino que Descobriu o Vento, aquela negociação, aquela produção agrícola, ela está muito próxima dessa classificação da agropecuária comercial. E ainda a plantation, que não é novidade africana, visto que este modelo de produção foi trazida pelos europeus. Então o Brasil também teve plantations, a África tem e a Ásia também tem. Tudo bem? O que é a plantation? É a grande propriedade rural voltada para o mercado internacional. E essa é uma crítica, afinal de contas, a África, devido à presença do Saara, devido àquela região denominada de Sahel, ao escasso uso, ao escasso solo fértil, muitas vezes a produção agrícola dos melhores solos
são feitos pelas empresas de plantation, ou seja, o alimento não fica na própria localidade, não fica no próprio país, tudo bem? Tem a pecuária, que é uma boa maneira de amenizar a subnutrição e alguns problemas, tudo bem? Mas enfrenta também a questão das características físicas dos territórios, tudo bem? A escassez de água, os solos muito secos são um problema para a pecuária africana também. Agora, alguns territórios africanos têm um recurso mineral e energético muito elevado, tudo bem? Alguns produtos têm destaque no continente africano: ferro, bauxita, fosfato, manganês, potássio, prata, cobre, zinco, titânio, chumbo, níquel, dentre outros, são recursos muito presentes no subsolo africano. Só que tem um outro porém. Essa produção muitas vezes não fica no país também. Ela é explorada por outros países, exploradas por empresas internacionais e acabam sendo retiradas do subsolo africano e as riquezas não ficam lá. Tudo bem? Por mais que ela seja uma fonte de renda importante para alguns países, a maior parte do benefício desse processo não fica na África, acaba saindo. Tudo bem? Inclusive o petróleo. Afinal de contas, apesar de escasso, alguns países possuem o petróleo, mas como a África não apresenta grandes indústrias, apresenta poucos centros urbanos de relativa importância, e essa produção sai. Então veja você que a África tem um subsolo com muita riqueza mineral, mas que não acaba explorando esse território para o seu próprio benefício, acaba saindo. Tudo bem? Isso acaba abarcando a questão da industrialização. Apesar de pouco, a industrialização africana ela tenta se desenvolver, mas esse crescimento esbarra em alguns fatores: a pobreza, a carência de mão de obra qualificada, o pequeno e pobre mercado consumidor, a baixa de capacidade de investimento. Tudo bem? Então, a falta de infraestrutura, por exemplo, então assim, são obstáculos bastante importantes para que a África saia dessa condição. Um outro país que tem a África como seu companheiro de exploração é a China, que nos últimos tempos vem instalando infraestrutura, portos, linhas férreas para que consiga explorar melhor os recursos africanos. Então veja você como o próprio investimento na infraestrutura africana não é para atender a própria população nem a própria economia. Tudo bem? Então algumas ferrovias africanas ligam o litoral, justamente pelo fato de que a produção e os recursos saem do continente, saem do país. Algo que aparece muitas vezes como uma salvação e nem sempre é o turismo, certo? As savanas africanas, com as suas paisagens simbólicas, têm atraído algumas quantidades relativamente significativas de turistas para conhecer a África. Então é um continente repleto de riquezas, apesar dos seus obstáculos físicos. Os obstáculos que me parecem ser mais significativos são o da pobreza, da falta de infraestrutura, da falta de investimentos, para que esse grande continente dê um salto e saia dessa condição que se encontra há muito tempo. Um abraço a todos vocês, câmbio desligo.